O município de Barueri recebeu a visita das comitivas internacionais de Camarões e El Salvador, que vieram conhecer um pouco mais sobre o projeto Prefeito no seu bairro. O embaixador de Camarões, Martin Agbor Mengbe, acompanhado do ministro conselheiro Fidelio Wamba e o presidente da Câmara de Comércio de El Salvador no Brasil, o cônsul Vidal Sorto, vieram para Barueri acompanhar de perto o evento Prefeito no seu bairro. Durante a coletiva de imprensa, os representantes internacionais enfatizaram que faz parte do papel do diplomata estreitar as relações com outros países, principalmente o Brasil, pois, no ponto de vista deles, os desafios nacionais são similares aos de seus países e se mostraram otimistas com o evento Prefeito no seu bairro. Eu acredito que é um projeto bom, um projeto bonito, que pode ser desenvolvido perfeitamente nos países nossos, nos países africanos, nos países da América Central, da América Latina, nos países árabes. Eu tenho conhecimento com todos esses países. E o embaixador de Camarões deu sua opinião com a tradução do ministro conselheiro Fidelio Wamba. Como uma missão diplomática, nós estamos aqui para representar o nosso país. E daí para ver como estabelecer parcerias entre atores descentralizados ou não de nosso país, com também atores descentralizados ou não do Brasil. Então, isso é a tarefa de uma embaixada. É por isso que nós estamos aqui. Então, não é é normal que a embaixada participe desse evento, porque faz parte da tarefa de uma embaixada. Ver o que está acontecendo num país em que ele está, para ver como o nosso país pode aproveitar ou tirar experiência do que está acontecendo no país em que nós trabalhamos. Os representantes, que retornaram a Brasília ontem, acreditam que a população só tem a ganhar. Quando a iniciativa privada circula junto com o governo, a máquina do governo, a população é beneficiada em diferentes formas. E é isso que eu acredito que este projeto, se levando o conhecimento das autoridades salvadorenhas e das gremiais, ou seja, da iniciativa privada, vai vir a ter um imenso benefício para as classes sociais, as pessoas mais humildes. Essa semana, o ATC reuniu pais e filhos para a palestra Internet para Crianças, Controle pelos Pais. A internet é a maior plataforma de comunicação instantânea do mundo. Com um clique, se tem toda e qualquer tipo de informação desejada. Porém, com a facilidade do acesso, alguns cuidados são necessários. Com o objetivo de conscientizar as crianças, os jovens e os pais sobre a segurança online e as ameaças virtuais, o diretor de suporte técnico da McAfee na América Latina, José Matias Neto, ministrou a palestra. A ideia é falar para as crianças quais são os riscos que elas correm utilizando a internet. A internet é excelente para entretenimento, para pesquisa escolar, para se sociabilizar, mas existem alguns riscos inerentes a esse uso. E as crianças não têm a noção desse risco. Então a ideia é falar para eles que sim, existe um risco, mas que você pode ter um comportamento seguro que vai te ajudar a navegar de uma forma segura. O especialista falou sobre cyberbullying, escolhas de senhas de segurança, cuidados ao navegar por sites desconhecidos e sobre as redes sociais. Para ele, os pais não devem reprimir, e sim se inteirar mais sobre a vida online dos filhos. Proibir não é a melhor maneira de coibir os problemas. Por quê? Porque eles vão conseguir acessar em algum lugar. Então, o interessante é educá-los. Eles têm que saber quais são os riscos. Eles têm que saber que é importante, antes de acessar, parar, pensar e decidir a coisa certa. E para os pais, é importante que eles também saibam falar desse assunto. Hoje em dia, o que a gente encontra nos lares brasileiros é uma criança que sabe muito de internet, porque ela é nativa desse ambiente, tá? E um pai que é um imigrante de internet, que não quer falar do assunto, porque ele tem medo. Ele tem medo de mostrar que ele não sabe sobre aquilo. Então, a ideia da palestra é falar para esses dois públicos, para que eles possam realmente interagir de uma forma eficiente para que a criança possa navegar de uma forma segura. O palestrante ainda ponderou que não devemos compartilhar informações na internet que não compartilharíamos na nossa vida offline. E alertou também sobre algumas ameaças virtuais. Hoje em dia, se você faz uma busca num site de pesquisa, por exemplo, a chance de você encontrar um site malicioso, um site que tem código malware, código malicioso, na primeira página da pesquisa é de 51%.
Então, facilmente uma criança buscando qualquer coisa para uma pesquisa escolar pode cair num site malicioso, que até vai fornecer a informação que ela queria, mas que vai contaminar a máquina dela, que vai roubar informações dessa máquina, que vai roubar a identidade dessa criança. Hoje em dia também existe um risco muito grande entre os jovens, porque eles têm milhões de amigos nas redes sociais. Amigos que realmente não são amigos, eles não conhecem essas pessoas. Então, eles podem estar falando com alguém que eles acreditam que seja a idade deles, do mesmo sexo ou não, e de repente é um pedófilo do outro lado. Além disso, principalmente entre adolescentes, existe aquela situação de que, poxa, você tem que confiar em mim, você tem que fazer parte do meu grupo, né? A gente faz parte de uma mesma sociedade, uma mesma comunidade. Então, eles trocam informações, eles trocam senhas, né? Quando eu dou a minha senha para um terceiro, esse terceiro tem a minha identidade online. Então, a ideia é falar desses riscos e também dizer o seguinte, que se você não faria na sua vida offline, quer dizer, se você não faz na sua vida real, não faça na sua vida online. Certo? A gente não sai pela rua cutucando as pessoas, mostrando o álbum de fotos, dizendo onde a gente mora, e a gente faz isso na rede social. Então, tomar esse tipo de cuidado, dar esse conhecimento para as crianças, para que elas possam decidir de uma forma melhor antes de que esteja fornecendo algum dado para um estranho. O judoca de apenas 8 anos, Gabriel Campanati Schiasi, já é medalhista de ouro em sua categoria e se prepara para o Campeonato Paulista. Eu estou com o Gabriel Schiasi, que é vice-campeão estadual e atual campeão regional mirim de judô na categoria sub-9. E agora, em outubro, vai participar do Campeonato Paulista. Gabriel, como você começou no judô? Eu comecei desde 4 anos, por causa que eu estava com vontade de fazer algum esporte, né? Aí eu comecei o judô. Aí eu estava gostando, aí eu fui fazendo. Aí eu tava fazendo no meu colégio. Aí depois, quando eu melhorei, eu vim pra cá. Pra fazer mais apertado o judô, pra começar a ir na federação, essas coisas. E como é que é a sua rotina? A minha rotina é assim, todo dia de semana eu faço esporte. Segunda e quarta eu faço futebol, de terça e quinta aqui eu faço judô e futebol também, aqui no clube. E de sexta eu faço tênis. Nossa, muito esporte. Você é vice-campeão estadual e atual campeão regional mirim da categoria sub-9. Como é que é isso? Você esperava ser campeão, vice-campeão dos campeonatos? Não, eu tava com uma sensação, eu tava bastante contente por causa que eu ia na federação e ansioso, né, pra lutar. Aí eu me dei de tudo, consegui ganhar lá. E depois eu fui pro estadual e consegui ganhar vice. Aí agora eu tô super feliz que eu vou pro Paulista. E você tem um sonho, um objetivo final? Algum campeonato que você deseja, né, ser campeão? Tem algum sonho, alguma meta? Tenho algum campeonato grandioso, que nem Olimpíada, Mundial, alguma coisa assim, de grande campeonato. Desde o início dos treinamentos no Alphaville Tênis Clube, o técnico de judô Jairo Azevedo investiu no talento do Gabriel. Comecei a acompanhar nos treinamentos, nas aulas, né? E assim ele foi demonstrando assim, a habilidade de judô. E dentro dessa forma, eu acabei sendo assim, mais específico em cima de algumas atividades para que ele pudesse desenvolver mais. E veio acompanhando, veio desenvolvendo e participou dos primeiros festivais, dando bons resultados, boas lutas, né? Não eram os resultados eram importantes, mas as lutas. E dentro dessa condição, consegui colocá-lo na federação, participando do primeiro campeonato regional, para que pudesse ter uma ideia. Só que me surpreendeu e foi campeão do peso lá. E agora eu estou com a Roseli Schiasi, que é a mãe do Gabriel, nosso campeão. Roseli, você esperava que quando o Gabriel ingressou no judô, ele fosse ter tantos títulos tão novinho? Não, foi uma coisa inesperada, mas foi acontecendo naturalmente, foi dele isso, foi aquela coisa de pequenininho na escola, foi fazer judô e os professores começaram a me chamar, dizendo que ele tinha muita aptidão, que ele estava se destacando muito, que valeria a pena investir. E eu ainda falei, mas é muito pequeno, pode cansar, mas aí coloquei aqui no clube com o Sensei Jairo, que é fantástico, e ele, por mérito, foi desenvolvendo, como ele disse, tem garra, tem vontade, se dedica bastante e tá dando no que tá dando, né? Novinho assim, já tá
passando para o Paulista, foi num torneio agora na Argentina, foi legal também, e tá assim. E como é que vocês pais tentam conciliar a vida social, estudos, amigos, final de semana, como é que é? Corrido, mas é bem gostoso, assim, trabalho, escola, ele vai super bem na escola, tem os horários, tem a rotina, tem o horário da aula, tem o horário de fazer a lição, o horário da escola, ele faz bastante esporte, mas tudo regradinho, tem horário de brincar também, faz bagunça, mas é tudo regrado, tudo disciplinadinho, né? Como para que tenha um bom resultado, né, em tudo, mas por vontade dele, não é nada obrigado, nada, ele faz tudo por vontade mesmo. O Gabriel participará do Campeonato Paulista no próximo dia 5. E falando em lutas, Rony Jason, que lutaria na edição do UFC em Barueri, foi proibido de competir. Jason foi diagnosticado com hérnia lombar. O brasileiro foi vetado da competição para não agravar ainda mais a lesão. O UFC Barueri acontece no dia 9 de outubro no ginásio José Correia. E o TJ Alfa fica por aqui. Uma ótima noite para você e um bom final de semana.